Esta é a continuação da aula 5, que está tratando sobre alguns conceitos de Marx. Esta é a parte 5 da aula 5. Muito bem. Vamos trazer agora uma fala de Marx, nas palavras dele. Diz assim, sobre as forças produtivas. As forças produtivas são o resultado da energia prática dos homens. Mas essa mesma energia está determinada pelas condições em que os homens se encontram colocados pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social anterior a eles, que eles não criaram e que é produto da geração anterior. O simples fato de que cada geração posterior encontre forças produtivas adquiridas pela geração precedente, que lhes servem de matéria-prima para a nova produção, cria uma história dos homens, uma conexão. Cria uma história da humanidade, que é tanto mais a história da humanidade porque as forças produtivas dos homens, e por conseguinte suas relações sociais, adquiriram maior desenvolvimento. Toda essa situação relacionada às forças produtivas age como uma herança social e econômica. Tanto uma herança de pobreza como uma herança de riqueza. Vou dar um exemplo do que aconteceu no Brasil. Durante séculos, o Brasil foi um país escravocrata, em que o modo de organização social e política da sociedade foi a escravidão. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, e os escravos são finalmente libertos da escravidão. Mas o que aconteceu com todos os escravos brasileiros que foram libertos? Eles conseguiram emprego como assalariados nas fazendas nas quais eles trabalhavam? Não. Eles simplesmente foram expulsos das fazendas e foram mandados embora, sem nada. Eles não receberam indenização, eles não receberam terra para plantar. Eles se viram de uma hora para outra sem lugar para morar e sem comida para dar para os filhos, enfim. Então, um exemplo dessa herança de que Marx fala, herança de pobreza, são as favelas formadas nos morros do Rio de Janeiro no início do século XX, como herança, do que aconteceu na sociedade capitalista brasileira. Por exemplo, no final do século XIX, nas fotos que vemos de fazendas de cana-de-açúcar ou mesmo fazendas de café aqui na região sudeste do Brasil, nós vemos escravos trabalhando, negros escravos trabalhando. Já no início do século XX, a maior parte das pessoas que você vê trabalhando nas fotos da colheita do café, por exemplo, são brancos. São imigrantes italianos. A mesma coisa aconteceu nas fábricas. Olha, então essa herança de pobreza levou à formação das primeiras favelas. Marx vai dizer o seguinte, que nas sociedades capitalistas atuais, a fonte de exploração é menos óbvia, E Marx devotou muita da sua atenção a tentar clarificar essa natureza da exploração nas sociedades atuais. Muita dessa exploração nós vemos ainda hoje na produção de bens de consumo, como que acontece nessa imagem que nós estamos vendo, as empresas de confecção. Isso é visto especialmente na China, porque os produtos chineses eles chegam tão baratos aqui no Brasil. Tem algumas razões, dentre elas a questão dos impostos, que enquanto aqui no Brasil os impostos correspondem a 40%, 50% de um produto, na China os impostos são muito baratos. Por isso que quando você compra um produto da China, ele vem da outra parte do mundo e ele chega aqui mais barato do que se ele tivesse sido produzido no Brasil. Mas não é só isso. Tem a ver também com a exploração da mão de obra chinesa, porque os operários chineses, as pessoas que trabalham diretamente na produção de confecções, ou mesmo de produtos, outros tipos de produtos industrializados, como peças de carro, peças de máquina, enfim, esses empregados, eles são muito mal remunerados, o salário deles é muito baixo. E se o operário não está satisfeito com a sua situação de trabalho, com o seu salário, ele pode sair, porque a China é o país mais populoso do mundo. Tem um exército de desempregados querendo o emprego dessa pessoa. Eu li uma vez um livro muito interessante
que é esse livro que eu indico aqui, o título do livro é As Garotas da Fábrica, da Aldeia à Cidade, numa China em Transformação. Porque a maior parte das pessoas que trabalham nas indústrias, nas fábricas, seja lá do que for, do que você imaginar, na China, muitas dessas pessoas são mulheres. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que Marx diz sobre salário. A sociedade capitalista baseia-se na ideologia da igualdade, cujo parâmetro é o mercado. De um lado está o trabalhador, que oferece no mercado a sua força de trabalho, e de outro, o empregador, que a adquire por um salário. O salário é o preço da força de trabalho vendida pelo operário, pelo trabalhador. Inclusive, né, Marx fala assim que a única coisa que a população pobre tem é a sua força de trabalho. Ela vende a sua força de trabalho. Antigamente, a população pobre tinha também a prole, que eram os filhos. Por isso que eles são chamados de proletariado. Porque a única coisa que eles tinham era a prole. Hoje em dia, até mesmo entre as pessoas menos escolarizadas e entre as camadas populares, tem diminuído o número de filhos por família. Ainda encontramos famílias pobres que têm muitos filhos, mas já encontramos também muitas famílias que pertencem às camadas populares que têm um filho, dois ou não têm nenhum filho. Isso tem se tornado cada vez mais comum, especialmente no Brasil. Voltamos a falar sobre salário na próxima parte do vídeo.